Para que tanta norma regulamentadora de segurança? Será que não é excesso de burocracia apenas para prejudicar o meu processo, diminuir a minha produtividade? Se você tem dúvidas sobre esse assunto, fica comigo nesse vídeo. Após a vinheta eu vou te explicar ponto por ponto. Olá, manutentores de plantão. Eu sou Sérgio Meira, criador do portal do Retrofit, o seu canal que traz temas interessantes para você, profissional de compras, manutenção elétrica, engenharia, segurança do trabalho e também TI, sobre assuntos relevantes na indústria, e também a todos os professores e estudantes de tecnologia. Fica comigo e hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, sobre a importância das normas regulamentadoras de segurança do trabalho. Será que são realmente necessárias? Mas para que eu possa expressar minha opinião para vocês, antes eu preciso falar um pouquinho da minha história. Exatamente hoje, dia 18 de janeiro de 2025, eu estou fazendo meio século de existência. Mas como isso não vem ao caso, eu quero falar para vocês de quando eu comecei, lá atrás, em 1990, aos 15 anos de idade, em uma indústria de papel e celulose na cidade de Guarapuava, no interior do Paraná. Eu comecei na área de manutenção elétrica, como jovem aprendiz, através de uma parceria entre Senai e empresa, assim como existem na maioria das grandes indústrias do Brasil, né? Mas apesar, né, de eu ter o orgulho de ter feito parte de uma geração que foi forjada no fogo, né, como dizem, a gente sabe que naquela época existiam algumas discrepâncias que ao longo do tempo precisaram ser corrigidas, né? Inclusive com a preocupação da segurança do trabalho. Quando eu comecei, como jovem aprendiz, né, aos 15 anos de idade, na minha primeira semana de trabalho, eu já recebi uma escada de 6 metros para ir ajudar os eletricistas a fazer instalações prediais, né, que tinham dentro da indústria também, né. E dali a alguns dias eu já estava fazendo um serviço só com supervisão deles, né. Tanto o trabalho, né, com a escada, fazendo instalações na parede, 4, 5, 6 metros, quanto também outras atividades, que é passar cabo em bandejamento, passar cabo em eletrocárias, em lugares altos também, né. Passamos também, às vezes, de transformadores de alta tensão. Também trabalhei com instalações, né, em cima de forros, né, onde tinham fios descascados, tomava choque, enfim. Mas naquele tempo podia, né, hoje em dia não pode mais. Porém, um fato marcante aconteceu em 1992. Em um belo dia estava eu lá, né, trabalhando no carro velho da empresa, e de repente passou um colega meu que trabalhava na oficina mecânica. Ele era soldador, ele passou e comentou comigo que estava indo fazer um trabalho de manutenção no picador de lenha da fábrica de papel. Só que enquanto ele estava fazendo a solda, foi um funcionário lá, operador, né, do painel, apertou o botão, ligou o picador de lenha e infelizmente pegou, né, a cabeça dele. Foi um acidente trágico, né, um amigo da gente, da família também, inclusive, né, um fato que marcou bastante, né, essa experiência que eu tive nessa empresa. Outras coisas aconteceram, colegas de trabalho da oficina elétrica chegando queimado todo dia ali, de painéis que explodiam. Várias pessoas acabaram sofrendo acidente de trabalho dentro dessa indústria, né? E não que não tivesse equipe de segurança do trabalho, tinha equipe de segurança do trabalho. E o pessoal estava atento, cobrava, tudo, mas o foco era mais, eu acredito, em uso de EPIs. Porque a parte de segurança, igual existe hoje, a preocupação que existe nas indústrias, não tinha tanto aquele tempo, né? Mais um fato bastante marcante, né, que aconteceu foi a questão do meu pai. Meu pai trabalhava na máquina de papel, ele era condutor, e teve uma parada de máquina, né? E toda parada de máquina, para você poder reiniciar ela, você tem que primeiro passar o jato de ar em todas as peças da máquina, né, nos rolhos que tem lá, na parte da tela e tudo mais, para sair todos os pedaços de papel, para que a máquina possa ser reiniciada. E o supervisor dele pediu para ir lá fazer esse serviço, né? Só que nesse mesmo tempo foi o supervisor e clicou no botão lá também. Acabou pegando, né, os braços do meu pai. Meu pai ficou preso, né, na máquina, na tela de papel. Ele ficou com os braços assim, embaixo da tela queimando. Um cabo de aço passando assim, que tinha um cabo de aço, né, que delimitava, né, a área da máquina. O cabo de aço pegou no pescoço. Como a tela era um objeto muito caro, né, eles acabaram optando por não cortar a tela, né. Acabaram tirando parafuso por parafuso. Isso demorou em torno de meia hora, né, para poder tirar, frouxar essa tela para poder soltar o braço do meu pai. E o braço dele ficou queimando, que é uma temperatura altíssima, né. Foram fazer o socorro dele e acabaram conduzindo ele até o hospital da cidade. Só que o hospital da cidade ficava a mais de 20 quilômetros, né, de distância da fábrica. Por meses internado, teve que fazer enxerto no braço para poder recompor a carne. Na palma da mão dele teve que fazer enxerto também, tirar a carne da barriga para pôr na mão, carne da perna, tudo mais. E perdeu o movimento dos dedos. E ele era novo ainda, né, foi em 92, eu tinha em torno de 40 e poucos anos. E eu lembro bastante, né, que eu tinha 17 anos na época, e foi bastante marcante, né, para nossa família, porque o teu pai sofre um acidente e até o INSS, né, fazer a liberação do dinheiro, demora um tempo, né. Então meu pai ficou alguns meses internado e não ganhava lá essas coisas, né, e a nossa família começou, né, a ter dificuldades. Já era uma família bastante pobre, né, então a gente teve algumas dificuldades e, infelizmente, algumas pessoas ajudaram também na época, mas acontece que
E isso demorou bastante, né, e ocasionou que meu pai acabou não conseguindo se recuperar, né, 100% e foi aposentado por invalidez, né, por acidente de trabalho. Você ser aposentado por acidente de trabalho não é uma conquista, isso é um abalo emocional na pessoa, que a pessoa com toda a força vitalidade, né, aos 40 e poucos anos, né, passar por essa situação, né, e isso me desmotivou um pouco a continuar trabalhando, né, na indústria. Mas é claro que eu estava enganado, né, não é a indústria que era o problema, eram as preocupações com segurança que existiam na época. Felizmente hoje foram atualizadas. Depois disso, eu acabei saindo da empresa, né, com 3 anos, depois de 3 anos de trabalho, né, em 93, eu saí e acabei virando a chave para comercializar materiais elétricos e MRO, né, e tô no mercado até hoje, né. Teve outro caso marcante também que aconteceu no ano que eu nasci, que foi quando começou a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, que foi construída entre 75 e 82, inaugurada em 84, né. Tiveram mais de 140 mortos, né, infelizmente. Aqui em Curitiba, essa semana, a gente teve uma notícia de que um trabalhador já com 30 anos de experiência em trabalho em altura, com estruturas metálicas, acabou sofrendo um acidente, trabalhando em um shopping aqui de Curitiba, prestando serviço como terceirizado, acabou caindo do telhado e faleceu. E o pior de tudo é que esse mesmo trabalhador teve o seu irmão que morreu da mesma forma há 3 anos atrás, fazendo o mesmo tipo de serviço. Então fica aquele questionamento, né? Será que todas as normas foram levadas em consideração? Será que foram aplicadas todas as normas existentes? Eu sei que a NR12, por exemplo, que foi criada em 78, na época que meu pai sofreu um acidente, ela já estava em vigor. Mas será que ela tinha o mesmo grau de exigência que tem hoje? Será que a máquina estaria liberada para que uma pessoa fosse ligar ela antes de ter executado o serviço? Com as normas NR10 e NR12 hoje não seria possível, né? Então, se essas normas tivessem sido levadas em consideração, talvez muitas vidas pudessem ter sido preservadas, né? Não perdidas da forma como foram. Então, na minha visão, eu acho sim extremamente importante que tenham as normas regulamentadoras. Apesar de muitas pessoas questionarem, né, a questão do custo, de implantação, a questão de travar processo, mas se for uma coisa bem planejada, ela pode sim reduzir riscos de acidente, preservar vidas, né, e preservar a saúde e segurança do trabalho de todas as pessoas, né. Ninguém quer trabalhar num dia bem e outro dia tá num caixão, certo? E uma das normas que eu acho mais interessante e importante é a NR5, que foi criada com o objetivo de garantir, né, a criação de órgãos de representatividade e de segurança dentro das empresas, como a CIPA, por exemplo, é criada por colaboradores, né, da empresa, indicados tanto pela empresa quanto eleitos pelos outros colegas de trabalho, e também o SESNIT, que é normalmente composto por profissionais, né, técnicos especializados em segurança e medicina do trabalho. Essas duas composições dentro de uma indústria, elas são de extrema importância, né, para que possa garantir a segurança das pessoas. Depende muito do porte da empresa. Se for uma empresa de grande porte, provavelmente vai ter o SESNIT. Se for uma empresa de porte médio ou menor, provavelmente vai ter pelo menos uma CIPA para garantir a segurança dos trabalhadores. Se falar nas outras áreas que tem também, como a brigada de incêndio, que é bastante importante, né, que ajuda nessas questões de evacuação de área e tudo mais, e combate, né, a fogos. E é claro, existem outras normas que são de extrema importância, né, na indústria. Por exemplo, a NR12, que trata das diretrizes para o uso correto de máquinas e equipamentos de forma segura. A NR10, que trata da segurança dos colaboradores em instalações elétricas. A NR6, né, que obriga as empresas a fornecer de forma gratuita os EPIs e orientar os colaboradores sobre o uso correto desses EPIs. A NR18, que trata do trabalho em construção civil, que também trata do trabalho em altura, que é o caso que aconteceu no shopping, com certeza vai ser verificado se foi aplicado, né? Trabalho em altura precisa de uma linha de vida, né? Se não tiver ponto de ancoragem, precisa de uso de equipamentos de EPIs, como cinto de segurança, talabarte, trava-quedas e tudo mais. A NR17 também, que trata do trabalho com ergonomia, né? De forma ergonômica, o trabalhador fica todo dia numa posição repetida, ele tem que ter um trabalho ergonômico ali, né? A NR33, que trata do trabalho em espaço confinado, né? Perigoso. Então, a gente sabe que existem algumas normas de segurança na indústria que não podem ser negligenciadas, né? Você sabe que para trabalhar de forma segura, você tem que cumprir algumas normas. Então, meu amigo, utilize o EPI que a empresa te fornece, porque é para proteger a sua vida. Obedeça às normas de segurança, que você vai proteger a sua vida e de seu colega. E além disso, você pode evitar um processo criminal, porque também está sujeito, se você não obedecer, a uma série de complicações aí que podem ocorrer pela não obediência às normas de regulamentação das NRs. Então, o recado que eu tenho que dar para vocês é esse: sigam as normas regulamentadoras de segurança, converse com o pessoal de segurança do trabalho da empresa de vocês,
Converse com o pessoal da CIPA, do SESMIT, para que todos trabalhem de uma forma segura. Todo mundo gosta de chegar, né, numa empresa que está lá escrito, estamos aqui há 1000 dias, sei lá quantos dias tem acidentes de trabalho. Então a gente sabe que isso é importante, né, e vidas foram preservadas. Agora que você já sabe que as normas regulamentadoras são essenciais para proteger vida, garantir a eficiência e produtividade no trabalho e também melhorar a segurança de todos, deixe seu comentário aqui no vídeo de qual dessas normas tem mais eficiência no seu dia a dia ou ela é mais aplicável no seu dia a dia. Todas, nenhuma, algumas? Deixe seu comentário, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, compartilhe esse vídeo com seus colegas e tenho certeza que vai ser muito importante para a informação de todos. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.